Olá, meu amigo, olá, minha amiga, aqui é o Padre Tiago. Hoje, quinta-feira, dia 13 de novembro, estamos juntos com a nossa palavra de fé. Meditaremos com Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 a 25. Lembre-se de tomar a sua Bíblia, ler com calma e meditar após ouvir esse áudio. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Meus irmãos, sempre que acontece alguma coisa diferente no mundo, não é? Às vezes uma guerra, às vezes uma tempestade muito forte, ou quando passa um cometa no céu, as pessoas ficam se perguntando se já chegou o tempo da vinda do Filho do Homem, se já chegou o tempo do reino. Ficam preocupados muito mais com o momento em que isso vai acontecer do que em vê-lo e enxergá-lo onde Jesus nos ensina que ele está. Prestem atenção na palavra, é o próprio Cristo quem diz: O reino de Deus está entre vós. Nós temos uma tentação por novidades enorme, ainda mais nos tempos de hoje de redes sociais. Buscamos coisas assim fantasiosas, espetaculares, extraordinárias e nos esquecemos que Deus habita o ordinário da vida. Deus habita o comum dos dias e não os dias espetaculares. Prestem atenção nisso. Enxergar o reino nas coisas ordinárias é muito mais santificante do que ficar esperando em coisas espetaculares. O reino de Deus já está acontecendo. Estará plenamente, é óbvio, no dia da segunda vinda de Cristo, mas ele já começou a se realizar entre nós. Santidade é aprender a enxergar estes sinais, é aprender a reconhecer o reino aí onde ele está, nas coisas simples, pequenas, humildes e comuns do dia a dia. Enxergar Deus em todas as coisas. É isso que os santos fizeram. Por isso, como diz Jesus no Evangelho de hoje, nós devemos evitar uma proposta de reino que venha ostensivamente, por imposição, por força. Não é assim que o reino acontece. Essa semana eu li uma frase do Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, que dizia assim: a santidade não é uma imposição, mas é algo que contagia. Que frase linda! Da mesma forma, o reino de Deus não é algo que se impõe de cima para baixo, não é algo mágico, miraculoso de maneira extraordinária, mas algo que sussurra, algo que podemos enxergar no dia a dia, de maneira lenta, mas com uma força irresistível. Como é bonito enxergar o reino de Deus, por exemplo, em tantas ações e obras de caridade que a Igreja realiza pelo mundo afora. Por exemplo, quando eu vou ali em Barretos, aqui no estado de São Paulo, na obra do Hospital do Amor, como não enxergar o reino de Deus ali, numa instituição que leva a cura, leva a esperança para tantos pacientes que se tratam do câncer? Nas mãos dos médicos que se dedicam, eu vejo o reino de Deus. No carinho com que cada colaborador trabalha, eu vejo o reino de Deus. Nas mãos caridosas daqueles que doam, eu vejo o reino de Deus. Meu Deus, se todos nós enxergássemos nisso o reino acontecendo, talvez o reino e a segunda vinda de Cristo
até estaria mais próxima de nós. A nossa santidade apressa a vinda de Cristo. Algumas semanas atrás eu tive uma outra experiência muito bonita, quero compartilhar com vocês. Aqui na nossa paróquia, no extremo oeste do estado, na cidade de Sandovalina, nós tivemos uma atividade, uma romaria nas comunidades rurais e eu pude presenciar numa celebração algo muito bonito. Uma comunidade rural a mais longe da nossa paróquia, são quase 45 quilômetros de estrada de terra até chegar lá. Uma comunidade que não tem nada, muito pobrezinhos, muito humildes, mas prepararam uma missa tão bonita, sem luz, sem energia direito, a luz ia, voltava, cheio de besouros e mosquitos, pois era primavera, mas um carinho, um zelo. Prepararam a decoração do andor de Nossa Senhora, decoraram a igreja, cantos desafinados, mas tão bem ensaiados que pareciam a melhor orquestra do mundo. Meus irmãos, eu vi ali o reino, uma comunidade de uma parede sem reboco, um telhado ainda sem estar todo coberto, ainda sem a devida energia elétrica, sem luz, sem porta, sem janelas, mas com muito amor. Eu vi o reino ali. Como eu vejo o reino em tantos lugares simples, onde Deus acontece de maneira tão suave, tão bonita, como uma plantação que vai crescendo devagar com as primeiras chuvas. Se nós aprendêssemos a enxergar o reino nas coisas simples, talvez a nossa ânsia por novidades em tudo na vida seria mitigada, seria aliviada e passaríamos a agradecer, pois veríamos Ele em tudo e em todos. Lembrem-se disso. A santidade jamais virá por imposição, mas por aquilo que contagia. Que Deus nos ajude a contagiar o mundo com o amor nas coisas simples. Deus abençoe a sua quinta, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.